Mudar não é sinal de fraqueza, muitas vezes é exatamente o que vai salvar toda a jornada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast, no dia oficial do Hoje Eu Começo, para encerrarmos este mês de junho, onde dedicamos todas as segundas-feiras deste mês para falar sobre relacionamentos, para falar sobre vida amorosa, e vamos encerrar este ciclo aqui falando sobre mudança de planos. Como assim, Amanda? Pois é, vamos falar sobre o detalhe onde mudar não é errado, muitas vezes, pelo contrário, é necessário. E para a gente já ir entrando dentro deste contexto, eu quero começar dizendo aqui para você que talvez este episódio de hoje seja um convite para você quebrar algumas crenças que você tenha, a começar de mudar não é sinal de uma fraqueza. Muitas vezes a gente começa algo e a gente continua persistindo neste algo para não mostrar para os outros uma possível fraqueza ou uma possível postura de que algo está dando errado ou de que não estamos fazendo da maneira correta, e aí a gente continua persistindo neste erro, e talvez esta pequena mudança, este pequeno detalhe, este pequeno reajuste era o que precisava para salvar todo o projeto, para salvar todo o desenrolar daquilo que nós estamos fazendo e, inclusive, resolver o nosso relacionamento, né? Quantas vezes você já ouviu as frases a seguir que eu vou dizer aqui para você? Mas você disse que ia até o fim. Fulana, nossa, mas você já está pensando em olhar para trás, você já está pensando em desistir? Mas você não falou que ia até o final? Ué, mas já mudou de ideia? Você estava tão convicta até alguns dias atrás e agora você já está falando outra coisa, nada a ver. Ou quem sabe aquela frase, nossa, pensei que isso aqui era o que você queria para o resto da sua vida. Nunca imaginava que você ia dizer o contrário. A verdade é que a gente vive em um mundo onde mudar de planos é visto quase como um pecado, né? É como se fosse o fim do mundo, porque eu acredito que as pessoas estão vivendo um automatismo tão grande que elas, primeiramente, não têm parado para olhar o que de repente está dando de errado dentro do seu próprio relacionamento. Elas não estão parando para analisar o que precisa ser revisto e o que precisa ser mudado. E ali, quando você enxerga a necessidade de uma mudança, a necessidade de você fazer algo novo, as pessoas elas vão te julgar. Elas vão apontar o dedo para você como se fosse proibido você crescer, você repensar, você dar alguns passos para trás, reiniciar, mudar de direção. Mas vamos falar uma coisa aqui que é real. Mudar pode ser a coisa mais corajosa que você pode fazer por você mesma. E aqui eu quero abrir um parênteses e compartilhar uma história que... Dei até uma pausa aqui para pensar um pouco melhor. Mas quero compartilhar uma coisa aqui acerca de relacionamento e família. Tem gente que se dá muito bem com a sua família e que mora todo mundo perto e que é tudo uma maravilha. Mas, por outro lado, tem casais que moram perto de familiares e que é pé de guerra todo dia, que traz confusão da família para dentro da sua casa, que começa a misturar os limites entre o que é a vida do casal e o que é o contexto familiar, e que você talvez não tenha mais obrigação de se intrometer ou de estar a par. E quantas vezes mudar, e aqui eu quero dizer no contexto de mudar realmente de posicionamento e de localização, e se afastar um pouco dessas pessoas para que você consiga focar na sua vida, na sua família, no seu relacionamento de verdade. E as pessoas talvez não vão entender isso. As pessoas talvez não vão entender com bons olhos que você está precisando do seu espaço, porque enquanto viver muito perto, ele não está sendo respeitado.
Então, mudar não é apenas, no caso de relacionamentos, nas nossas atitudes, mas é justamente mudar o cenário e o contexto daquilo que nós estamos vivendo. Às vezes, o caminho que parecia certo se revela pesado demais. Às vezes, morar perto da família pode trazer ali uma questão de aconchego, de ter alguém por perto para ser um amparo, mas talvez isso pode tornar algo pesado na rotina do casal, na intimidade do casal no dia a dia. Às vezes, nós precisamos entender que é necessário tomar algumas decisões radicais que vão fazer mudar, sim, a rota dos nossos planos e mudar a dinâmica da nossa vida, e isto não é errado. Às vezes, o plano que fazia sentido ontem, hoje já não conversa mais com quem você se tornou e com os planos que vocês, enquanto casais, têm para vocês. E tá tudo bem, mudar faz parte da caminhada e nós precisamos entender isso. Tem gente que continua insistindo em planos que não estão colaborando para que você dê frutos. Tem gente que vive em relacionamentos abusivos e que não consegue achar uma saída para mudar estes planos que já estão mortos por questões de detalhes que foram acumulados no passar do tempo e hoje é difícil de administrar sozinho, e você também não consegue pedir um socorro, não consegue pedir um recurso. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor de divórcios, mas eu sou a favor de pessoas que vivam relações saudáveis apenas pelo simples fato de se permitirem mudar todas as vezes que forem necessárias. Isso não inclui apenas esperar a mudança do outro, mas começar a partir da sua própria mudança. Tem gente que, por medo de parecer ali inconstante, acaba não se permitindo mudar. Por medo de se decepcionar, escolhe se calar. Mas a verdadeira decepção é insistir em algo que não faz mais sentido, só para manter as aparências. Você não quer mudar o seu jeito de ser, mas você continua insistindo em mostrar para os outros que está tudo bem dentro da sua casa. Você continua terceirizando a responsabilidade para o outro lado, aí no seu relacionamento, quando na verdade é você quem precisa olhar um pouco melhor para você mesma. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos fazer planos iniciais e que esses planos nem sempre vão acontecer do jeito que a gente imaginava e está tudo bem. Mas cabe a nós enxergarmos a vida que nós temos vivido e como nós temos vivenciado este relacionamento e mudar quantas vezes sim forem necessárias. Mas não a mudança como as pessoas naturalmente hoje em dia têm feito, que hoje não dá certo, eu descaso, vou lá e caso com outra pessoa, não dá certo, eu separo. Você nem casou e já está dizendo que se não der certo é só separar. Não é sobre essas mudanças radicais, que na verdade parecem ser mudanças, mas na verdade não são. Porque elas trazem, de certa forma, a herança daquilo que precisa ser mudado em você. Elas trazem a herança daquilo que precisa ser mudado na sua forma de conduzir os seus relacionamentos. Sejam familiares, sejam amorosos, sejam de amizades. Nós podemos sim traçar e planejar muitas coisas, mas que nós possamos nos lembrar que não deve ser a nossa vontade que precisa prevalecer. Nós estamos falando aqui de relacionamentos e eu acredito que a família, ela é um plano e um propósito de Deus, sim, sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós vamos sonhar e imaginar uma coisa e talvez no dia a dia, conforme nós vamos nos conhecendo, conforme a intimidade ela vai se afunilando, nós vemos que talvez aquilo que nós imaginávamos não é a realidade. Nós podemos fazer muitos planos, nós podemos pensar em muitas coisas,
mas nós devemos estar abertos para viver aquilo que Deus quer para os nossos relacionamentos. E muitas vezes Deus está nos convidando para uma mudança e nós estamos continuando a persistir no nosso modo de viver este relacionamento. Você que me ouve aqui e me acompanha há mais tempo no Sabercast já sabe que eu sou cristã e eu respeito totalmente a sua religião, a sua crença, a sua orientação espiritual, e eu quero que você pegue esses trechos aqui e traga para aquilo que faz mais sentido para você, mas aqui nas minhas palavras e na liberdade do meu podcast, quero dizer aqui que Deus, ele é aquele que tem planos para a sua família, Deus é aquele que tem planos para o seu relacionamento. Mas se há algo que nós precisamos entender é que por mais que nós venhamos a fazer planos, nós devemos estar com os nossos planos alinhados à vontade de Deus para o nosso relacionamento e que se sim for necessário nós mudarmos, nós venhamos a entender que essas mudanças elas não são significado de erro nas nossas vidas, mas elas são uma resposta que nós podemos dar às outras pessoas de que nós estamos abertos a mudar aquilo que é necessário a fim de melhorar a vida e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero lembrar você que o tempo ele passa muito depressa para a gente ficar insistindo, quando na verdade o que nós precisamos é de mudança. A vida, ela nos cobra muito para nós continuarmos fingindo que está tudo bem, quando na verdade muitas vezes nós precisamos parar um momento e olhar para nós mesmos e começar o processo de mudanças em nós, para que através da nossa atitude, para que através da nossa mudança isso venha servir de inspiração para que o outro, que talvez a gente tanto espera que mude, comece a olhar e ver algo diferente. A gente não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Essa é uma frase clássica e clichê, né? Então, a mudança precisa partir de algum dos lados. Só que o único grande detalhe é que muitas vezes nós não conseguimos convencer a outra pessoa de que ela precisa mudar. Mas se nós escolhermos começar a ter essa atitude de mudança, eu tenho certeza que pelo menos em alguma porcentagem a outra pessoa vai perceber esta mudança e ela vai se sentir mais engajada para também começar a mudar. Eu digo isso com propriedade porque na minha casa foi assim. Há muitos meses eu desperdicei, cobrando excessivamente uma mudança do Bruno, quando na verdade quem precisava mudar era eu. E a partir do momento que eu enxerguei e tomei para mim esta posição, de dar o primeiro passo de mudança, ele também começou a mudar. Nem sempre as coisas que parecem estar saindo do script a gente precisa interpretar como um erro, mas a gente precisa entender que esse é um chamado para nós começarmos a viver de uma forma diferente. E para nós encerrarmos esse episódio de hoje, eu quero te deixar algumas perguntas para você poder refletir nos seus 3 segundos de silêncio e pensar quais são as mudanças que Deus está chamando você para fazer e viver na sua vida e você tem resistido a isso, achando que talvez as pessoas vão olhar para você e vão questionar ou julgar a sua vida. A pergunta que eu te faço hoje é: você tem coragem de mudar? Você tem fé o suficiente para confiar em trilhar um caminho diferente? E você tem humildade o suficiente para admitir que algo que você tanto quis ou tanto tem cobrado já não cabe mais em apenas ficar esperando mudar de repente? 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. Nós já estamos findando o 6º mês deste ano de 2025. Se você está ouvindo aqui este episódio no momento em que ele está indo ao ar, e eu pergunto para você, quais são as mudanças
que talvez você já enxergou desde lá de 2024 e você vem empurrando com a barriga e já se passaram 6 meses deste ano e você ainda continua insistindo em não mudar. Esse episódio de hoje não é um puxão de orelha, porque eu não estou aqui para ser a sua mãe, não é mesmo? Mas é um convite para você refletir sobre a sua vida. Muitas vezes as coisas que nós mais reclamamos dependem de mudanças que precisam partir de nós mesmas. Então, este é um convite para você refletir e analisar toda a sua vida, refletir e analisar o seu casamento, talvez, e ver quais são as mudanças que, a começar de você, podem acontecer a partir de hoje mesmo. Eu quero convidar e pedir para você que compartilhe este episódio com mais mulheres que precisam também dar essa chacoalhada na sua vida e mudar algumas coisas em alguns aspectos. E eu quero pedir que você não se esqueça de curtir este episódio, independente de onde você está ouvindo, seja no Spotify ou no YouTube, mas muitas pessoas que acabam ouvindo os episódios aqui do Sabercast não deixam o seu like, e eu quero te pedir, isso me ajuda muito a fazer com que este episódio chegue a mais pessoas, então, por gentileza, não deixe de curtir aqui este episódio e de clicar no botãozinho de se inscrever. Toda segunda-feira tem episódio novo aqui no nosso Sabercast e você é notificada para não se esquecer de continuar acompanhando e estar aqui juntamente comigo nesta jornada de autoconhecimento, de desabafos, de puxões de orelha e de crescimento de alguma forma na sua vida, na sua intelectualidade, na sua questão de fé, na sua forma de pensar, na sua forma de agir e reagir. Então, eu deixo esse convite, este pedido para você. Clique aqui para curtir este episódio, se ele fez sentido para você, e clique também para seguir este canal. E eu espero você na próxima segunda-feira, onde teremos mais um episódio aqui do nosso Sabercast. Deixo os meus votos de paz e sabedoria. Um grande beijo para você e até o nosso próximo episódio.